quais são as 10 principais causas, e essas causas, elas não foram, né, não são da minha cabeça, não tirei da minha cabeça. Eu estudo muito sobre liderança, é um assunto que eu gosto muito, e já, né, passei praticamente a minha vida profissional fazendo isso, né, liderando pessoas desde os meus 20 anos de idade. Então tem um pouquinho, não vou falar a minha idade, mas tem um pouquinho de história aí para contar, né? Mas essas causas, essas 10 principais causas, elas foram estudadas por Napoleon Hill. Então é um assunto que na liderança, em treinamentos, né, de liderança, consultorias, gestão de pessoas, a gente fala muito. Vamos lá, a primeira delas, essa não foi ele que falou, fui eu quem coloquei, porque eu acho que é muito importante, que é a mediocridade. A segunda delas é a inabilidade de organizar detalhes, né? De realmente ter um olhar atento a detalhes que são de sua responsabilidade, da sua função junto ao seu time, junto à sua equipe. A terceira delas é a dificuldade em servir. Esse é um caso bem interessante, principalmente nós que estamos aí em países novos, né, relativamente novos quando comparado com o resto do mundo. A gente tem aqui uma dificuldade de servir porque a gente entende servir a liderança como ser servido, mas na realidade o papel da liderança é servir, né? O quinto é o medo da concorrência, né? Eu acho que todos nós de alguma forma já passamos por isso, né? Ter um líder que tem lá ou conosco ou com outras pessoas, ele tem medo ali daquele profissional que é bom, que se destaca, que tem criatividade, que traz resultados positivos, ao invés de acolher e ficar feliz, né, de ter uma pessoa assim na equipe, afinal de contas, o fardo não está só nas suas costas. A sexta é a falta de imaginação. Então, a importância do líder estar sempre antenado com o mercado, né, fazendo aí trocas com pessoas que fazem a mesma atividade, participando de palestras, congressos, workshops. Isso é bastante importante, né? Para trocar ideias. Às vezes a gente está num mundo que a gente fica até ali junto com a nossa equipe e sendo tão desafiado no ambiente corporativo, porque no ambiente de corporação nós somos tão muitas vezes pressionados à entrega de resultados que a gente acaba não tendo tempo ali para oxigenar, né? Não tendo pessoas para conversar, e é muito importante que você converse com outros líderes, né? Que pessoas que trabalham no seu segmento, no mesmo ramo de atividade, para que você se inspire, né, em novas práticas, em coisas que de repente para você é tão difícil, mas que um colega seu, aí uma pessoa na mesma posição, pode te ajudar, pode te trazer um jeito mais fácil, mais tranquilo de resolver algumas questões que são questões humanas. Eu brinco que a liderança nada mais é do que lidar com o fator humano e com questões humanas. E com questões que você, enquanto pessoa, também é desafiado, enquanto profissional também é desafiado, né? E talvez a dificuldade de liderar é de fato a gente olhar para as nossas limitações, né? E quando a gente aceita, né, nós que somos também limitados e que o que acontece com a gente acontece com os outros, a gente passa a ter um pouco mais de tolerância. Então é importante a gente observar ali o que nós temos, né, como recurso, e procurar desenvolver os recursos de uma maneira tranquila, né, e tendo sim outros inputs de fora, né, de pessoas de fora, troca de ideias ali para que você tenha, para que você não se sinta só num mar, né? Às vezes a gente fica ali tão pressionado e tão responsável pela entrega de um resultado, e a gente não compartilha isso, nem com a nossa equipe, e às vezes a gente não tem com quem conversar fora, porque a gente também não procura. Então, a falta de imaginação é uma das causas, né? E eu diria que a falta de imaginação é você se fechar muito ali no seu mundinho e ter medo de expor os seus medos e ter medo de errar, né? E no mundo que a gente vive, a gente precisa... Não pode ter medo de errar. A gente tem que, quando errar, corrigir rápido e seguir em frente, né? O que passou, passou, é a atitude daqui para frente. Então, o erro não é o problema. A questão é o que eu faço, qual a atitude que eu tomo diante de um problema que eu preciso ali gerir, que eu preciso lidar, tanto meu quanto dos meus liderados. A sétima, na verdade, causa é o egoísmo, né? E esse é uma característica aí, vamos dizer, que é muito comum nas lideranças, mas que a gente precisa não ficar refém dessa atitude, dessa postura, porque ela só desconstrói, e a gente, se não for
generoso para compartilhar os bons resultados e mostrar às pessoas que fazem sucesso na nossa equipe, a gente vai ter uma equipe triste, ressentida, né, que trabalha com tanto afinco. Muitas vezes um profissional está ali se dedicando porque tem um objetivo de crescer e a gente não dá a ele o reconhecimento que cabe a ele e a gente pega para a gente sem multiplicar isso, né, sem dizer assim, olha, foi o fulano que fez. E fica feliz porque na sua equipe você tem pessoas que realizam, né, e que realizam porque você é a pessoa que está ali por trás, trabalhando, estimulando ele, incentivando, influenciando ele para fazer o melhor que ele pode. Bom, o oitavo é o descontrole, né? Gente, isso é uma questão que nos dias de hoje é quase que inadmissível, né? A gente vê pessoas ainda com uma liderança arcaica, né? De controle, comando, que a gente chama, mas que tem uma destemperança ali, né? Ela tem dificuldade de controlar, de domínio próprio das emoções. E um líder, ele é como se fosse um pai. Imagine um pai num caos, né? Se tem ali um problema em que ele é o responsável por administrar e daí, de repente, ele começa a dar surtos, gritar. Como é que as pessoas, como é que os filhos ficam numa situação dessas, né? A gente fica inseguro. Então é a mesma coisa, num ambiente de trabalho, você como líder, né, você é o coração da equipe, você é a pessoa que precisa estar melhor, né, equilibrada, ali, controlada, ainda que, né, sejam grandes os problemas. Mas o que o descontrole mostra? Né? Há um desequilíbrio emocional em que você não admite erros. Né? E não admitir erros é algo assim que é difícil, porque a gente, inclusive a gente erra, né? Enquanto líder, a gente também erra. Então é assim, como eu disse, o erro ele vai acontecer, a falha ela vai acontecer. Mas a gente precisa partir do princípio, ter a confiança de que as pessoas não erram porque elas querem errar, né? Porque se a gente parte desse princípio que as pessoas são maldosas e elas querem errar e por isso erram, é como se a gente estivesse nivelando todo mundo para um muito baixo, né? Para um nível muito baixo. Então a gente precisa confiar no bem, né? Eu estudei na instituição do Dr. Kepp e ele fala que nós temos dificuldade de confiar no bem. E é verdade. A gente está sempre acreditando que tudo vai dar errado, né, que o mal prevalece, e na verdade não. Porque da mesma forma que a gente confia no mal, né, a gente acha que as coisas vão dar errado, a gente pode também trocar essa chavinha aí e passar a confiar no bem. Confiar nas pessoas, né? Tem aquele outro, né? Eu acho que foi Gandhi que falou, né? Que seja a mudança que você espera nos outros. Então, isso é realmente muito... porque você ser a mudança que você espera dos outros é você mudar o foco, né? Você passa de olhar para você como referência e passa e vem, né, também aquilo que você recebe. Então você tira o foco daquela coisa de sempre desconfiar, né, achar que as pessoas fazem de propósito as coisas ruins e passa a acreditar que elas estão fazendo o que elas podem. E se elas estão fazendo o melhor que elas podem, como é que você pode orientá-las a fazer melhor, né? Para que seja um resultado positivo para todos, para que seja um ambiente agradável para todos. Bom, o nono, né, é liderar por autoritarismo. No Brasil é muito comum, eu já trouxe material sobre isso, né? A gente tem uma liderança autocrática e essa liderança autocrática ela é muito baseada em autoritarismo. Então eu mando e você obedece. E eu acho que a gente já ouviu por aí pelos corredores, né? Virou até vamos dizer, se fosse na linguagem da internet virou um meme. Ele finge que manda e eu finjo que obedeço. Essa postura autoritária, principalmente com a geração millennial, né, que são as pessoas que têm um pouquinho mais de 30 para baixo, elas realmente não sabem lidar com esse tipo de liderança, né? Porque, como assim, a pessoa vem, chega e manda, e grita, né? Esse não é um ambiente seguro que nós estamos aprendendo a trabalhar, né? O autoritarismo ele não traz um ambiente fértil, um ambiente de criatividade, um ambiente onde as pessoas são colaborativas e que podem ajudar na criatividade de resolver problemas, né? E trazer soluções e trazer o diferencial competitivo que é através do comportamental. Então,
Quanto menos você for autoritário, né? E quanto mais você for uma pessoa flexível, voltada para as relações, para compreender as atitudes do outro, você vai ver que você vai ter mais suporte, mais colaboração na sua equipe. E no começo, claro, né? Todo começo não é fácil. Quando você muda de postura, é difícil você replicar essa postura diariamente, porque nós somos seres de hábitos, então nós passamos a gente é o que a gente faz e a gente precisa se habituar a fazer diferente do que a gente sempre fez. Então, as pessoas falam, né, de uma desconstrução, eu não sou muito a favor dessa palavra, porque eu não acho que a gente precisa desconstruir, mas eu acho que a gente pode mudar comportamento. Quando a gente fala que, né, eu preciso fazer isso, eu preciso desconstruir, é como se, é difícil, né, é uma palavra assim que, puxa, eu vou ter que desconstruir tudo que eu aprendi em 20, 10, 5 anos de trabalho. Não, você pode mudar o foco, né? Você pode fazer diferente, você pode mudar o seu comportamento para ser mais leve, para ser mais participativo, para ajudar as pessoas, para se relacionar principalmente com as pessoas. Gente, tudo que nós conseguimos na vida é através dos nossos relacionamentos, né? Então, quanto melhor você se relacionar, inclusive com a sua equipe, e principalmente com a sua equipe, né, é algo que vai te favorecer muito, vai favorecer o seu resultado como profissional, mas eu acho que o resultado melhor é aquele que você tem como pessoa, né? Porque as pessoas vão gostar de estar com você, as pessoas vão lembrar de você, você vai causar impacto na vida das pessoas que trabalharam ali contigo, né? E isso é algo que reverbera e que fica para sempre, né? O que a gente aprende para sempre. E quem nos ensinou será sempre lembrado, né? Bom, o 10º é a deslealdade. E aí essa eu vou dizer que não é só realmente por conta de fracasso na liderança, né? É também a causa, acho que principal, de fracasso na vida, né? Você ser desleal, você falar algo e fazer diferente, você se comprometer com alguém e fazer de um modo que não é adequado, né?